Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Meu nome é Vitor e hoje então damos início à primeira aula dessa nossa série de vídeos, Madina Books, tá? Eu espero que vocês tenham assistido já meu vídeo de introdução, explicando algumas coisas importantes antes de você começar a assistir a este vídeo aqui, tá? E se você assistiu lá, você sabe que este slide que você está vendo aqui na sua frente é de autoria do autor, que nem momento naquele vídeo eu disse o nome, né? O nome dele também não tem aqui na capa. Se não me engano é Abdurrahman. Ah, tá aqui o site dele, ó, abdurrahman.org. Então, o professor Abdurrahman disponibilizou esse slide para que, inclusive, obviamente, seja feito esse acompanhamento, para que se alguém for dar aula desse livro, ele possa acompanhar esses slides aí. Esse professor é maravilhoso, né? Então, nós temos aqui alguns tópicos que a gente vai discutir hoje, tá? Vocês estão lendo aí, ó, tópicos, partes do discurso, né? English versus Arabic. A gente vai fazer o português versus Arabic. As letras do alfabeto, as vogais, os sinais das vogais em árabe, o pronome, o artigo definido e indefinido, não é necessariamente isso, mas a gente vai ver esse tópico e vai entender isso. O final dos substantivos, que a gente vai discutir, que é um caso gramatical. Tem já um vídeo no canal sobre esse assunto, mas a gente vai explicar brevemente. E tem também a frase nominal. A gente vai ver esses tópicos antes da gente ir direto para a aula 1 do livro principal, tá? Porque essas coisas é bom entender antes de você começar a ler, para que você já possa ir entendendo coisas quando você for começar a ler. Outra coisa que eu não comentei naquele vídeo de introdução, deveria ter comentado, é que essa série de vídeos é para quem já lê árabe, né? Eu não abandonei a minha série de alfabeto árabe, pretendo continuar e terminar aquela série, mas o alfabeto árabe é uma coisa que você consegue assim em um mês, né? Se você for realmente muito assíduo nisso, né? Tiver um tempo bom para você disponibilizar sobre esse assunto, uma semana você memoriza bem. Mas aqui não é uma coisa tão complexa. Depois você pode aprender, não é que depois desse vídeo, mas se você ainda não está 100%, talvez você fique 100% na leitura do alfabeto árabe, na escrita do alfabeto árabe, com essas aulas, tá bom? Ou se você sentir que você precisa realmente aprender mais do alfabeto, aí você volta lá para aquelas aulas. Eu tenho um vídeo já no meu canal de 1 hora sobre o alfabeto árabe, mas eu pretendo ainda fazer uma série para trazer exercícios e tudo mais. Vamos logo começar aqui, porque vocês já perceberam que eu falo pra caramba. Eu não quero que esse vídeo tenha meia hora, gente. Eu quero que esse vídeo tenha pelo menos uns 15, 20 minutos. Ok? Vamos lá. Deixa eu passar esses slides, que eu tô tendo um pequeno problema. Quando eu passo o slide aqui na minha frente, não atualiza para vocês. Vocês não ficam vendo, né? Ou seja, não grava. Mas agora foi. Então aqui nesse primeiro slide, ele vai trazer a classificação das palavras. Existe uma classificação dos tipos de palavras, né? Essa palavra é um substantivo, essa é um adjetivo, essa é uma interjeição, essa funciona desse jeito, essa funciona daquele jeito. No inglês, tem 9 partes. Eles não colocaram aqui o artigo, talvez porque o artigo seja, né, em inglês, no caso, 3 palavrinhas, né? The, way, when, mas não é aula de inglês aqui. Mas aí tem 8 partes do discurso. No caso do português, nós temos 10 classes morfológicas, né? Essas 8, mais o artigo e mais o numeral, né? Brevemente, só para a gente saber do que a gente está falando, né? Porque tem gente que estuda gramática a fundo como eu, mas tem gente que às vezes não tem isso na mente assim tão fresco. Então, eu vou fazer um breve resumo de cada uma dessas classes morfológicas, tá? Então, substantivo é uma palavra que se refere a alguma coisa. Mesa, Vitor, Brasil, calendário, livro, etc. Um pronome é normalmente uma coisa que substitui um nome, né? Ele, ela, isto, aquilo, etc. Um adjetivo normalmente é uma palavra que dá característica para o substantivo, né? Ou seja, bonito, feio, inteligente, etc. Um advérbio é uma palavra que nos informa a característica de como está acontecendo a ação. Por exemplo, eu corri rapidamente. Rapidamente, um advérbio. Uma interjeição, uma palavra que expressa um sentimento, né? Tipo, nufa,
ai, caramba, ui. Isso são interjeições. Um verbo é uma palavra que expressa uma ação, né? Dá pra gente explorar isso, mas o objetivo aqui não é esse. Então, verbo é uma palavra que expressa uma ação. Comer, beber, falando, comendo, eu comi, nós comemos, etc. Conjunção, o que liga uma frase na outra, né? Com a palavra e, porque, entretanto, ademais. Uma preposição ela liga o verbo com o seu objeto. Então, eu fui até a sua casa. Eu dei um presente para você. Essa é então a preposição, tá? E aí o numeral seria os números mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3, 4 são numerais. E o artigo a, as, uns em português. Em inglês, the, an. Em árabe, nós temos tudo isso, também temos tudo isso, só que não é classificado assim logo de cara. Elas existem, mas elas estão dentro de um outro nível de classificação. Tudo bem? Tudo em árabe meio que se resume a 3 características de palavra: ismun, fi'lun, harfun. Deixa eu passar o slide que eu acho que vai ficar mais claro aí, mais bonitinho para ver. Então nós temos aqui, ó, ismun, tá? Ismun significa literalmente nome, nome. A classe morfológica dos nomes. Aqui em inglês é sempre colocado como noun. Noun significa substantivo, tá? Então, se eu por acaso me referir ao ismun como substantivo, você sabe que eu estou me referindo à classe do ismun, que tem substantivo, mas não apenas. Tem muitas outras coisas, como você pode ver aí. Tem o substantivo, tem o pronome, tem o adjetivo, tem o advérbio, tem a interjeição, tá? Já o fi'lun, o verbo, ele é só o verbo mesmo, né? Aí tem as categorias dos verbos. Cada uma desses aí vai ter subcategorias, né? Uma ramificação muito grande. Como existe também em todas as línguas, né? A gente tem vários tipos de advérbios, de conjunção, de adjetivos, de pronomes. Isso vai criando uma árvore assim de tantas classificações. A gente vai ver ao longo das aulas, inshallah. E aí nós temos aqui no último harfun. Harfun. Harfun, a classificação de harfun na língua árabe é qualquer palavra que sozinha ela não faz sentido. Ela precisa de palavras para completar o seu sentido, o seu significado. E a palavra fi'lun, o significado da língua árabe, uma palavra que traga o tempo, ou seja, esteja falando sobre um tempo. Pode ser passado, presente ou futuro, mas que tenha um tempo nela. E o ismun são as outras palavras. Os ismos são palavras que dão nome às coisas, né? Como eu já falei, Vitor, Muhammad, Brasil, mesa, etc. Junto com todas as outras que eu mencionei anteriormente. Vocês estão vendo o quadro aí, dá para ter uma ideia. Tudo bem? Então, são divididas dessas 3 maneiras só. Vocês vão ver que existem, inclusive nome para cada uma dessas outras categorias, mas não são apresentados agora, ok? Não se preocupem com isso por enquanto. Aí sobre as letras árabes, o slide não está passando. Esse barulhinho que vocês ficam ouvindo, trim, trim, é alguma coisa no meu celular com notificação. Me esqueci, se eu desligar a internet do meu celular, meu webcam não funciona. Bom, então a língua árabe tem 29 letras, tá? 28 tem o seu som. Aí tem o Aleph, ele tem 2 propósitos, o Aleph. Né? O Aleph é essa primeira letra aqui, ó. Deixa eu dar um zoom lá no slide. Tô perdido com muitos PDFs. Aqui. O Aleph é esse aqui, ó. É o número 1 aqui, ó. Deixa eu ver se vocês... Ele fica todo bugado, né? Todo embaralhado. Aí. Tá vendo aqui, ó? Do lado da minha câmera? O Aleph é esse risquinho aí que parece um L, um I, né? Esse é o Aleph, tá? Então ele tem 2 propósitos. Vamos ver os propósitos do Aleph. Vai eu mudar de novo o PDF aqui. Então o Aleph tem 2 propósitos. Isso. Ele serve como vogal longa. Já já a gente vai ver, mas provavelmente se você tá aqui você já sabe disso. Mas o árabe tem 3 vogais: A, I, U. Aí você pode perguntar, mas professor, eu já ouvi O, eu já ouvi E. Sim,
você vai ouvir isso aí também. Você vai inclusive falar isso quando você começar a ler árabe. O que acontece é que de acordo com a abertura e a fechadura, né, o fechamento do aparelho fonador, do aparelho fonético aqui, né, na nossa boca, dos nossos músculos, e o encontro de um som com o outro, acaba naturalmente saindo. Você não vai falar baitun, você vai falar beitun, naturalmente, né? É natural isso. Você vai falar choroje, ro, né? Porque a letra ro exige que seja fechado, então naturalmente o A vai se tornando um O, ou quase um O. Então nós temos A e U, mas vocês vão ouvir também e O, ok? Então nós temos o Aleph como alongamento. Ele serve para alongar, ele serve como vogal longa, porque nós temos A e U, curto e longo. Então um exemplo aqui é Kitabun, ó, o Aleph ali. Tem o K, o Ta, o Aleph e o Ba. Olha só. O Aleph tá bem aqui, ó. Então fica Kitabun, Kitabun. E o outro propósito do Aleph é carregar o Hamza. O Hamza é uma letra, inclusive é um som que a gente precisa tomar cuidado, porque ele é I, U. Não é A, I, U. Não é A, I, U. Ele exige uma parada glotal. Né? A, I, U. Né? Então não é somente A, I, U. Né? É tipo ab. Né? Então você precisa fazer aí um som diferente do A, do I, do U. E o Hamza ele pode se apoiar em três letras, no Aleph, no Waw e no Ya. E o Aleph ele serve como apoio do Hamza, né? Às vezes a gente nem faz a distinção entre Aleph e Hamza. Às vezes uma coisa é a mesma coisa que a outra, às vezes não. Quando ele está alongando, é óbvio que ele não é o Hamza, mas normalmente ele é o Hamza. A gente inclusive vai ver dois tipos de Hamza, não sei se nessa aula, mas acho que na próxima aula, se não for nessa, na outra. Não depois disso. E aí. O slide não carregou. Bom, e aí nós temos então essas 28 letras, né? E o significado aí do Hamza. Nossa, já foi 12 minutos. Não dá pra fazer muito curto, não. Bom, próxima. Como eu falei pra vocês, o árabe ele tem três sons vocálicos, tá? Ele pode ser curto, pode ser longo. Quando ele é curto, ele recebe esses sinaizinhos que vocês estão vendo em cima da letra, né? Aqui tá dando um exemplo com del, né? Vocês estão vendo o del entre parênteses aí. Vocês estão vendo o del entre parênteses. Então ele recebe esse tracinho em cima, aí ele fica como da. Ele recebe o tracinho embaixo, ele fica como di, não di, mas di, tá? E ele recebe né, esse sinalzinho em cima, ele fica como du. Então é da, di, du. E o nome do sinal é fatha para A, kasra para I e doma para U, tá bom? Quando você não tem nenhum som vocálico na palavra, a palavra é chamada, o sinal que ele recebe é o sukun. Então eles dão o mesmo exemplo com del dentro da palavra madrossatun. Madrossatun, na escola, madrossatun. Então tá vendo que o del ele tem tipo uma bolinha em cima. Essa bolinha é o sukun. Significa que o del não tem A, não tem I e não tem U. Ele tem o quê? Nada. Ele tem D, o som dele. Então ele é madrossatun. Madrasatun. Esse sinalzinho, essa bolinha em cima, chama-se sukun, tá? Deixa eu diminuir o slide para vocês lerem as informações aí, para vocês visualizarem. Estão vendo? Sim. Certo? Então, o sukun, ele é a ausência do som vocálico. Aí nós temos as vogais longas, que eu acabei de dizer, e aí dá o mesmo exemplo com o Aleph, o Ya e com o Waw. Então, no caso desse aqui, em comparação com o Fatha, o Kasra e o Doma, nós temos Da, longo, Da, curto. Di, longo, Di, curto. Do, longo, Du, curto. Certo? Então, essas são as vogais que existem em árabe. Vogais curtas e vogais longas. Próximo slide.
Certo. Então, definido e indefinido, né? Como que existe artigo em árabe? Como que funciona esse artigo? Existe sim o artigo em árabe e ele é o alif lam. Alif lam. A letra alif seguida da letra lam, tá? Então, o alif lam é o artigo em árabe. Vamos ler aqui, ó. Like English, Arabic nouns can be defined or indefined, né? Eles podem, na verdade, o contrário. Eles podem ser nekron ou nekratun, que significa indefinido, ou ma'rifa, definido. Então, quando eles são nekratun, ou nekra, vamos chamar de nekra. Quando eles são nekra, eles são indefinidos. Quando eles são ma'rifa, definidos. O que é um substantivo definido ou indefinido? Não sei. Quando é por exemplo, eu vou a uma escola. Eu vou a uma escola. Esse uma escola, você sabe qual é a escola? Eu sei qual é a escola? Parece que não, né? A frase não nos diz, porque eu estou usando uma escola. Pode ser qualquer escola, pode ser a escola aqui da esquina, pode ser a escola lá do outro bairro. Agora, se eu falo eu vou à escola, aí você sabe que eu estou falando de uma escola, certo? Pode ser até que você não saiba qual é a escola, mas você sabe que eu sei qual é a escola que eu vou. Então isso a gente chama de substantivo definido, ou seja, nós sabemos ao que nós estamos nos referindo. Aí eles dão exemplo aqui das palavras kitabun, ou seja, um livro, kursiyun, uma cadeira. Esse un no final da palavra, vai eu de novo dar o zoom aqui. Esse un no final da palavra, é a indicação de que esse substantivo é nekira, ele é indefinido, tá? Então vocês estão vendo aí, ó, kitabun, aí você tem o doma, mas esse doma tem um negocinho a mais, né? Vocês estão vendo embaixo kursiyun, e esse cursinho no final dele, ele tem um doma, mas também tem um negocinho a mais. Então, isso a gente chama de tanwin, tá? Tanwin. Nesse caso aqui, o tanwin está servindo a esse propósito, mas o tanwin também tem outros propósitos. E aí a gente vai ver que também pode ter tanwin com fatha, né? Kitaban, pode ter tanwin com kasra, kitabin, e aí a gente vai ver o motivo disso depois. Por enquanto, o objetivo aqui é o quê? O tanwin indica que o substantivo é indefinido. Então, quando eu falo kitabun, qualquer livro. Agora, se eu falar al-kitabu, o livro. Qual livro? Um livro que a gente já sabe qual que é. Certo? A gente vai ver isso muito melhor na aula, quando a gente for entrar direto na lição. Ok, estou arrumando aqui. Então, um substantivo indefinido é indicado pelo tanwin, que é o não sei traduzir isso, gente. Which doubles the vowel. Então ele vai dobrar a vogal. Ele vai dobrar o un, né? E aí embaixo nós temos o substantivo definido, ele é indicado pelo alef lam, como eu acabei de dizer. E aí você elimina o tanwin. Então ao invés de ficar al-kitabun, al-kitabu. Ao invés de ficar kursiyun, al-kursiyu, tá? Então o alef lam e o tanwin não podem coexistir. Os dois no mesmo lugar não pode. Então não pode ser al-kitabun. Ou é alef lam, que é definido, ou é tanwin, que é indefinido. Tudo bem? Com algumas exceções. Tudo bem? Note que alguns nomes próprios, como Khalidun e Muhammadun, terminam com tanwin, mas ainda assim são definidos. Ok? A gente já viu essa? Né? Já vimos essa? Eu não passei o slide. Aí, o que acontece? No caso da língua árabe, nós temos casos gramaticais, né? Você pode entender isso melhor no meu vídeo chamado O que é um caso gramatical. E aí você vai ver que o final da palavra, né, ele vai terminar com algum aspecto morfológico que mostre pra gente qual é a função sintática dessa palavra. Como assim, teacher? Vamos lá.
Se eu falo para você, né? Se eu falo para você, Ana akaltu at'ama. Não, Ana khubzan. Ana akaltu khubzan. Eu comi pão. Akaltu khubzan, tá? Comi pão. Ana, vamos usar um exemplo melhor. Muhammad não. Muhammad tem uma exceção aí, né? Mas vamos lá. Muhammadun akala khubzan. Muhammadu acaba com U. Já khubzan acaba com fatha, né? Khubzan. Então acontece que esse an no final do khubz, que significa pão, ele vai nos indicar que o khubzan é um objeto. Ele é o maf'ulun bihi, né? Ele é o objeto do verbo. E Muhammadun acabando com un, significa que ele é o sujeito da frase, tá? Então vocês vão ver aí ao longo. Isso aqui é uma coisa bem chata, bem difícil, mas a gente vai tentar explicar o mais claro possível, tá? Mas aqui vamos só entender uma coisa: o final das palavras em árabe, elas mudam de acordo com o que está acontecendo na frase. Se é um sujeito, se é um verbo, se está possuindo ou se possui alguma coisa, né? Então a gente vai ver isso claramente nas aulas, tá? Isso aqui é uma aula de introdução. Eu estou tentando procurar um exemplo aí mais pomposo, mas a gente já vai ver aí nas aulas, então a gente vai deixar isso bem claro. Agora que nós temos o último assunto desse vídeo, depois eu vou finalizar e aí gravo a aula em si no outro vídeo. Então nós temos al-jumlatu lismiya, literalmente a frase nominal, tá? Nós temos esse termo na gramática da língua portuguesa, parece com isso, mas não é necessariamente isso. Mas o que é a jumla ismiya? Daí a importância do alif lam. Por exemplo, se você fala, aqui embaixo nós temos, né? Se você fala, eu vou dar zoom com o próprio aplicativo aqui. Se você fala al-kitabu al-jadidu, kitabul jadidu, significa simplesmente livro novo, o livro novo, tá? Mas se eu falo al-kitabu jadidun, o livro é novo. Cadê o é? Não tem é. Não tem no presente do indicativo, o verbo não existe. O verbo ser e estar não existe. Então eu posso dizer al-kitabu jadidu. Ou então eu posso dizer ana, eu, muslim, muçulmano. Eu muçulmano. Ou seja, eu sou muçulmano. Cadê o sou? Não tem. Tá bom? Então al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Não tem alef lam. Se você colocar alef lam, não é uma sentença, não é uma frase, né? Não é uma frase em árabe. É simplesmente duas palavras juntas, né? Ou então você está falando sobre o livro novo. Só, não tem ação acontecendo ali. Agora, se eu falo al-kitabu jadidun, o livro é novo, tá? A gente chama isso de sujeito e o predicado, né? Então, o sujeito na jumla ismiya, dentro da frase nominal, chama-se mubtada e o predicado khabar, tá? Então ele está circulando de um lado. Deixa eu lá no slide. Então ele está circulando desse lado aqui, ó, mubtadan, né? Mubtada, que é o al-kitabu. Aí tá dizendo aqui o mubtada, ele tem que ser marfu'un, ou seja, ele tem que ser, no caso nominativo, ele tem que acabar com doma e ele tem que ser ma'rifa. Então ele tem que ser definido, ele tem que carregar o alef lam ou tem que ser por si mesmo, como no caso do hadha, um substantivo definido, tá? E aí nós temos aqui do outro lado o predicado também a mesma coisa. Ele tem que ser marfu'un, tem que acabar com doma, tem que ser no caso nominativo, né? E nesse caso ele tem que ser nekra. Ele não pode carregar o alef lam para que seja uma frase, né? Para que seja uma frase válida, né? Para que seja uma frase que tenha alguma informação. Então nós temos al-qalamu maksurun, a caneta quebrada. Hadha baitun, esta é uma casa, ok? Talvez não faça muito sentido eu gravar esse vídeo, porque a gente vai ver isso ainda nas aulas e aí vai ficar muito mais claro. Mas eu acho que é interessante a gente já dar algumas informações,
para que vocês não entrem na aula assim totalmente sem saber o que está acontecendo. Né? Não que seja o caso, mas é importante. Tudo bem, gente? Eu acho que já fui além da conta. Eu acho que já extrapolei assim 25 minutos com um vídeo que poderia ser mais curto. Mas eu vou aprendendo a deixar mais curto as coisas e aí a gente vai continuando nossas aulas, ok? Tô mexendo aqui para ver se fica melhor. Bom, gente, fico por aqui. Um grande abraço a vocês. Vejo vocês na próxima aula e ma'assalamati. Tchau, tchau.